Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Hoje, um encontro especial, nós vamos falar sobre crime consumado e tentado, matéria importantíssima. No decorrer das minhas aulas, quando eu realizei, quando eu criei um material dessa nova temporada LAC, eu peguei as questões dos últimos anos, né? Principalmente as questões de 2018. E eu percebi que este assunto aqui foi cobrado de inúmeras vezes, em inúmeras provas. O examinador, ele quer saber do candidato se ele entende o conceito de crime consumado, crime tentado, aonde que cabe tentativa, quais são os tipos de crime, como que é o caminho do crime. Então, matéria essencial para você que quer ser aprovado nos concursos públicos. Então, vamos lá? O artigo 14 do Código Penal traz os conceitos de crime consumado e de crime tentado. Diz lá no artigo 14, disse o crime, inciso 1, consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Inciso 2, tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade. Então, eu vou traduzir para vocês hoje, nesta aula, nesse nosso encontro, o que significa crime consumado e o que significa crime tentado. E quais são as consequências de cada um deles. Gente, para se falar em consumação e tentativa, para entender a diferença em que é um crime consumado e um crime tentado, é fundamental conhecer o chamado caminho do crime. Nas provas de concurso público, não vai trazer a expressão caminho do crime. O examinador ele vai testar o seu conhecimento com uma expressão em latim, iter criminis. O iter criminis significa as etapas que normalmente se percorre para a consumação de um delito. São etapas comuns em que, quando se pratica um crime, ele necessariamente deve percorrer, ou na sua grande maioria deve percorrer. É interessante que quando você compreende esse caminho do crime, esse iter criminis, fica muito mais fácil compreender o que vem a ser consumação e o que vem a ser tentativa. E o iter criminis, ele dispõe de duas fases. Nós temos a fase interna e a fase externa. Deixar bem claro aqui com a caneta vermelha, que são duas fases, a fase interna e a fase externa. Na fase interna, nós temos a chamada cogitação. O que é a cogitação? É o pensar, é o premeditar. Quando se fala em crime premeditado, nós estamos falando da cogitação, do planejamento, aqui na cabeça, naquela ideia. Olha, eu estou pensando, olha, que se eu fizesse isso, se eu fizesse de tal forma. Então, em regra, e eu digo aqui que, em regra, até em termos absolutos, a cogitação não é crime. A cogitação não configura crime. Nós tínhamos tem um filme do Tom Cruise chamado Minority Report. Neste filme, o sujeito pensava em querer cometer o crime, ele já era preso, condenado, enfim. Aqui não. Se cogitação fosse um ato punível, acho que todo mundo seria preso aqui na face da terra. Porque no momento de cólera, isto é, no momento de muita raiva, de muita fúria, quem nunca cogitou em querer praticar um ato ilícito? Dessa forma, a cogitação, então, é uma premeditação, é algo que fica no imaginário do agente do crime. E aí vem para a segunda etapa. A segunda etapa é com relação à preparação.
O primeiro é o pensar. Agora, o pensar, nós vamos preparar, se preparar. Quem assistiu Casa de Papel? Tá aí. Eu não quero fazer spoilers, né, com relação à minissérie Casa de Papel, que tem no Netflix. Mas lá na minissérie Casa de Papel, o personagem, o professor, ele faz o quê? Ele primeiro cogita, depois ele faz toda uma preparação com relação à prática do crime de roubo lá da Casa da Moeda. E lá na série mostra toda essa preparação, como é que foi o treinamento de todo mundo para que pudesse ocorrer o crime de roubo lá na Casa de Papel. E é interessante que, em regra, a preparação não são puníveis. Os atos preparatórios, em regra, não são puníveis, salvo se constituírem crimes autônomos, salvo se algum ato preparatório, por si só, já se constituir numa infração penal. Por exemplo, vamos imaginar que o sujeito, que é lá no filme Casa de Papel, ele adquiriu armas de fogo, armas de uso proibido, trazendo para a legislação brasileira. Então, naquele momento, ele já estava cometendo o crime de porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito. Lá no filme, eles eram em mais de 4, eram várias pessoas que estavam organizadas para a prática de um delito. Então, ali nós tínhamos a associação criminosa, outro delito autônomo. Então, haviam vários delitos autônomos. Então, em regra, os atos preparatórios não são puníveis, salvo se constituírem aí um tipo penal, ou seja, delitos autônomos. Preparado o crime, você vai partir para a fase externa, os chamados atos de execução. Então, você sai da preparação e vai até a execução. Lá na minissérie Casa de Papel, como que se davam esses atos? Como se aconteceram os atos de execução? Foi a partir do momento em que eles que eles interceptaram um carro forte lá da Casa da Moeda. Naquele momento já se iniciou a execução do delito. Então, os atos preparatórios e a execução do crime é uma linha muito tênue, é muito singela, porque você tem que identificar quando deixa de ser ato preparatório para ser ato de execução. Nós vamos tratar isso, tá? Com mais profundidade, mas deixar bem claro que a execução do delito, iniciando-se a execução do delito, você já está sendo punido por aquele crime. Você já está praticando aquele crime e, consequentemente, você vai ser punido. A diferença é que, se você chegar à consumação do delito, você responde pela pena completa do crime. Se você vai lá, eu não vou dizer o que acontece no final da minissérie, mas se no caso, se eles conseguiram obter sucesso no roubo lá da Casa da Moeda, eles vão responder pelo crime consumado, porque eles atingiu todos os elementos necessários para que pudesse atingir o sucesso do crime. Cada tipo de crime tem uma consumação, não existe uma regra fixa. Professor, como que se dá a consumação de um homicídio? Com a morte da vítima. Professor, quando que se dá a consumação de uma corrupção passiva? Quando o agente público, né, o funcionário público, ele vai e solicita uma vantagem indevida. O ato de solicitar a vantagem indevida já gera o crime de consumo, já gera a consumação do crime. Portanto, não é com o recebimento da vantagem. Professor, e o recebimento da vantagem? O recebimento da vantagem é o chamado exaurimento. Se vocês pegarem alguns livros, acho que a grande maioria dos livros sobre direito penal, vocês vão perceber o seguinte, que todos são unânimes. O exaurimento não é etapa do crime.
o exaurimento não faz parte do iter criminis. O exaurimento seria um plus do caminho do crime. Seria algo não obrigatório. Pode acontecer, mas não é obrigatório que ocorra. O exemplo que eu dei para vocês. O sujeito vai solicitar uma vantagem indevida. A consumação ali aconteceu com o ato de solicitar. Mas, professor, ele não recebeu a vantagem. E se ele recebeu? Mero exaurimento do crime. Isso vai influenciar na dosimetria da pena. É óbvio, se o sujeito solicitou, ele vai responder pela pena cheia, como podemos dizer, mas o juiz observando seus parâmetros mínimos. Agora, se o sujeito recebeu a vantagem indevida, é uma situação mais grave. O juiz vai pesar a caneta, entre aspas, tá? Vai o quê? Vai tornar mais rigorosa a punição dele. Então, o exaurimento do crime serve mais, se constatado esse exaurimento, um fato posterior ao crime. Por exemplo, o sujeito vai dar um sumiço no objeto, ou o sujeito começa a comprar bens com o dinheiro do roubo. Nessa situação, esse exaurimento vai servir de etapa. Eu estava vindo para cá para gravar essa aula e eu vi na TV que uma pessoa de um banco, de um país lá do Oriente Médio, fez uma fraude milionária no banco. E aí ele passava o dinheiro para a mulher, e a mulher, durante 7 anos, gastou quase 8 milhões de euros numa loja lá na Inglaterra, comprando só porcariada. Então, aqui, o ato dela comprar aqueles objetos é um mero exaurimento do delito, porque a fraude já estava sendo utilizada, ela estava comprando para fins pessoais. Então, isso é mero exaurimento do crime. Aí é a pergunta que eu fiz e agora eu vou responder. Professor, quando que se dá a transposição ou a transição entre os atos preparatórios para os atos executórios do crime? Quando que ocorre essa transição? Aí você vai falar assim, não sei. Não. Aqui nas provas de concurso público, a doutrina majoritária adota a teoria objetivo formal ou lógico formal. Gravem o nome dessa teoria. Existem inúmeras teorias, né? Como eu falei para vocês. O curso aqui ele é objetivo, ele vai no ponto no que é cobrado. Então, a teoria aqui adotada é a teoria objetivo formal ou lógico formal. Se dá a execução do crime, se dá no momento em que o sujeito realiza o verbo do crime. É no momento que fica constatado que ele iniciou a prática do crime. Porque percebam só, qual que é o verbo do artigo do homicídio? Matar. É no momento que ele inicia o quê? Os atos objetivando a morte da vítima. Aí, de que forma? Depende do instrumento que ele utiliza. Pode ser através de arma de fogo, pode ser através de arma branca, mas de alguma forma, quando que se inicia a execução de um furto? A partir do momento em que ele inicia a subtração do objeto, o caminho daquela subtração do objeto. Então, que fique bem claro para vocês. Fala objetivo formal ou lógico formal. Formal por quê? Porque está ligado ao verbo. Está ligado no sentido de que ato de execução é ele executar o que está lá previsto na lei. Lógico ou formal porque depende de uma análise. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu estou na porta, estou querendo subtrair um banco. Praticar um roubo dentro de um banco. Eu chego na porta do banco armado. Significa que eu estou executando a subtração? Não. Mas eu adentrei ao banco armado.
Aí eu já estou iniciando a execução do delito. Já estou iniciando a execução do delito. Eu adentrei ao recinto ao qual eu queria subtrair armado. Então, a gente tem que compreender essa diferença, mas nos exercícios, nas provas de concurso público, fiquem tranquilos. Eles dão essa clareza para você. O que é ruim mesmo é você decorar o nome da teoria. E você tem que decorar. Tá? Não esqueçam este nome. E é isso que costuma cair, principalmente nas provas do CESP. Professor, vamos voltar. O que vem a ser a consumação, então? A consumação é a etapa final do caminho do crime. É quando se reúne todas as elementares do tipo penal. Isto é, o crime traz a sua descrição. E se ele fez conforme está descrito no crime, está consumado o delito. É óbvio que alguns crimes são mais claros de entender a consumação e outros nem tanto. Mas eu trouxe uma tabelinha para vocês, eu tive o cuidado de fazer uma tabelinha para deixar claro aquilo que é mais cobrado em prova, para entender como é que funciona a consumação desses delitos. Nos crimes materiais, o que vem a ser os crimes materiais? Aquele que precisa necessariamente uma alteração no mundo real. Para haver uma alteração no mundo real, tem que haver uma conduta que realmente mude, ocorra uma alteração fática, uma alteração da realidade. Um crime clássico material, nós temos o crime de homicídio. Qual que é a alteração fática? A morte da vítima. No crime de roubo, nós temos a subtração. Com relação ao crime de furto, subtração do objeto, a tomada do objeto, aí fica tranquilo. Vocês estão compreendendo? Por isso fala crime material. Tem que necessariamente ter uma conduta que necessariamente você vai alterar toda essa realidade. Aí nós estamos... Percebam, é diferente dos crimes formais e de mera conduta. Os crimes formais e de mera conduta não precisa de uma alteração no mundo fático. Só precisa da conduta. Exemplo, crime de omissão de socorro. A vítima estava lá necessitando de socorro e você não presta o socorro. Basta a conduta, deixar de prestar o socorro. Crime formal. Professor, concussão, o exigir. Basta o exigir pelo funcionário público de uma vantagem indevida. Se fosse um crime material, se concussão fosse um crime material, a consumação não se daria pelo exigir, se daria pelo recebimento de uma vantagem indevida. E não é o caso. No crime de corrupção passiva, nós temos duas formas de consumação. Temos a forma da consumação do solicitar, o funcionário público que solicita crime formal. Ao solicitar, o funcionário público acaba respondendo. Ou no recebimento da vantagem indevida. Às vezes o funcionário público ele não solicita, mas o sujeito vai e passa a vantagem indevida para ele. A partir do momento que o sujeito passa a vantagem indevida para ele, e ele recebe essa vantagem indevida, está consumado o delito. Professor, então, um delito ele pode ser formal e material, sim. Do ponto de vista da consumação, ele pode ser sim. A forma são o quê? São os tipos penais alternativos. Os tipos penais alternativos prevê várias formas de você cometer o crime. Então, são diversas formas, obviamente, várias maneiras de consumar aquele delito. Nós temos os crimes qualificados pelo resultado morte. A consumação se ocorre pelo quê? Pelo resultado agravador. Por exemplo, lesão corporal seguida de morte. O sujeito pratica a lesão corporal e se dá a morte.
É isso que é esse delito. Ou latrocínio, roubo seguido de morte. Ou estupro, estupro seguido de morte. Estupro seguido de morte, o sujeito vai estuprar e acaba causando a morte da vítima. Nós temos os crimes de perigo concreto, aonde a consumação não vai se dar com a conduta material, mas com a exposição de um risco. A embriaguez, mas é um perigo concreto, que é diferente do perigo abstrato. Com o perigo abstrato, por exemplo, embriaguez ao volante, é um perigo abstrato. O sujeito já embriagado e dirigir embriagado já é um perigo abstrato. E temos os crimes permanentes, em que a consumação se arrasta com o tempo, se protrai com o tempo. Isto é, vai se protelando com o tempo. Gente, o que é importante na consumação e na tentativa? Para a gente relembrar, fazer uma revisão bem rápido. Quando que se dá a aplicação da lei penal? É no momento da ação, é no momento dos atos executórios. Pouco importa a consumação. Tá certo? Deixando bem claro que se aplica a lei penal vigente no momento do ato de execução, da ação ou da omissão. Pouco importa o resultado, né? A consumação. Só para deixar essa observação. Professor, e a tentativa? A tentativa é o início da execução de um crime, mas que não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. É interessante, quando se fala em tentativa, é aquela, eu quis, mas eu não consegui. Num tom mais jocoso, num tom mais assim, tentando brincar um pouco mais, a gente, deixando bem claro, mas no sentido de fixar a matéria, seria o bandido incompetente. É o sujeito que não consegue atingir a consumação do delito. Eu tenho que contar um caso para vocês, bem rápido. Eu fui fazer uma audiência, uma carta precatória. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Eu sou o coordenador do site laconcursos.com.br e com muito orgulho estou aqui para apresentar uma isolada top de linha de direito penal, parte geral, com o professor Pedro Silas, né? Este curso do professor Pedro Silas, ele grava artigo por artigo do Código Penal, tá certo? Direito penal, parte geral. Artigo por artigo, claro, cada artigo com seu reforço pedagógico aí, com seu reforço pedagógico necessário, teórico, fundamental para o entendimento da matéria. Então, o grande professor Pedro Silas, o nosso professor magistrado aqui da Concursos, essa isolada do artigo 1º até o artigo 120 do Código Penal por apenas um investimento de R$60. É isso mesmo, R$60 e o prazo de acesso 60 dias. Ou seja, R$1 por dia você vai ter uma das melhores isoladas de direito penal do Brasil com o professor Pedro Silas. Bacana, meus amigos? Então tá aí para vocês, o convite está feito. Nós colocamos aí só um trechinho, um pouquinho da demonstração aí das aulas do professor Pedro Silas para vocês no YouTube, nessa playlist específica. A detalhe, quase todas as videoaulas, o professor Pedro Silas aí trouxe a resolução de exercícios. Tudo bem? Pessoal, quer fazer matrícula? Então clique aqui embaixo, nós temos um link aqui para a isolada e nós temos também um link aí que vai direto para o nosso WhatsApp de atendimento da Concurso. Bacana, meus amigos? Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá